Falando aqui bem rapidinho, deixar algumas coisas claras aqui antes de mostrar o código. Esse código foi bem difícil, bem complexo de fazer, por mais que o semestre tenha sido bem mais curto, a gente teve muita dificuldade por ainda ser uma matéria difícil de assimilar. Eu digo, com certeza vai haver problemas, né? Mas a gente tentou fazer o melhor que podia mesmo, nesses vários dias de estudo, eu e o Lucas. Tanto que agora é quase 1 da manhã ainda a gente tá na função mexendo nesse código dia e noite. Mas que a gente faz pela nota, né? Bom, para explicar meu código aqui, ele é bem rapidinho. Bem rapidinho não, ele é bem complexo, então vai ser uma questão um pouco demorada. Bom, primeira coisa, eu vi alguns códigos, a gente precisou vários códigos do Dijkstra, o Dijkstra nos mostrou, tipo, claro, né? A gente, tudo em base, né? A gente viu que o Dijkstra tem algumas maneiras de implementação e a gente viu algumas que algumas pessoas colocam biblioteca de limites. A gente optou por um jeito mais fácil, seguir um padrão mais clássico da aula, né? Não inserir tanta coisa diferente para não ter que ficar uns vídeos tão extensos explicando. Mas basicamente a gente deixou criar essa função, a gente, né, deu a lógica de criar um nós da lista, né, que não passe de 100. O máximo é 100 e é isso. A gente prefere trabalhar com algo mais estático e não tão dinâmico, porque por ser mais simples e ser um código já complexo, eu acho que isso, se a gente desse mais dinâmica, eu acredito que daria um pouco mais de refinamento no trabalho, então exigiria um pouco mais de tempo. Então a gente decidiu já definir um número estático de nós, né? Aqui, esse inf aqui de infinito, a gente como eu disse agora há pouco, algumas pessoas utilizaram a biblioteca de limites. A gente decidiu utilizar um definal do número infinito de uma computação, né? Assim, mais ou menos. Que o próprio Dijkstra nos recomendou, que é utilizado. Então, tipo, por exemplo, todo nó que não se conecta, ele recebe um peso na aresta, né, desse valor de infinito aqui, porque eles não se conectam. Aí quando eles se conectam, ele vai passar por uma verificação de índice e vai ver por quantos nós ele passa, né? Mas depois eu mostro. Esse type-def aqui, struct conexão e estação, bom, conexão é autoexplicativa, né? Ela conecta a estação com outra. Eu tenho uma foto mais ou menos como é que eu posso mostrar. Mais ou menos é assim, uma estação aponta para outra, só que ela não aponta diretamente, ela tem a conexão em meio disso que faz as próprias conexões, faz as conexões delas, né? Aqui pode mostrar que seria uma estação 3, mas não acabam funcionando. Pode pausar o vídeo para ver direitinho como é que tá. Claro, isso aqui é um modelo bem prático, bem rápido, né? Que foi feito para a gente começar implementando aí no código. Uh, aqui a receita de bolo, eu acho que acredito que não preciso explicar muito sobre isso, né? Então eu acho que pode passar por essa aqui. Bom, vai ter algumas coisas que eu vou passar, porque além de ser um pouco mais complexo, e além do código ser extremamente extenso e difícil, por nós mesmos, a gente se perde no próprio código, né? Aqui bom, essas três primeiras funções aqui que eu quero, essas quatro, desculpa, essas quatro primeiras funções aqui que eu quero falar é o seguinte. Essa função aqui de adicionar linha, a gente vai, toda vez que a gente for adicionar uma nova estação, a gente tem que habilitar ela em qual linha ela vai ficar. Então é para isso que serve. A gente está passando linha para dentro de estação linhas. Que, por exemplo, aqui dentro, ela pode no máximo duas, né? Aqui são no máximo duas linhas que ela pode. Claro, ela pode mais, claro. Mas aqui dentro ela tá aceitando duas. E aí a gente está passando elas aqui dentro. Por exemplo, se aqui vem vermelho, vai entrar vermelho na estação total linhas aqui. Tá vendo? Quando for printar, que vai acontecer, quando tu for printar ali nossas estações, vai mostrar se ela é vermelha, se ela é verde, se ela é amarela, se ela é azul.
Essa é a função aqui para buscar, a gente utiliza, não digo que várias vezes, né, mas mais de uma vez para buscar, porque o que a gente trabalhou? Eu vi que algumas pessoas utilizaram identificador, né, o ID. A gente optou por utilizar mais a leitura da string. Então, só que assim, a gente deu uma atenção, um detalhe a mais a isso, porque a gente acredita que, além de já trabalhando com números estáticos, a gente pensou em trabalhar em algo mais. Trabalhar com palavras assim, mais que o usuário interaja mais com o código, né? Então, por exemplo, no buscar estação aqui, a gente vai buscar pelo nome, sempre pelo nome. Se for igual, é zero, retorna o nome que a gente buscou. A gente vai chamar ela várias vezes para verificar. Aqui para adicionar a estação, comum a gente chama buscar a estação para ver se ela já existe. Se existe, adiciona na linha, exatamente aqui, tá bem? E se caso não exista, adiciona ela na lista. Aqui é para adicionar conexão, a gente passa a origem e destino, a gente chama ela lá na. Bom, a gente chama agora há pouco, na verdade. Não, é essas funções aqui embaixo. Já explica, a gente passa a origem e destino e faz as conexões. A gente cria uma conexão de destino e origem e faz as devidas conexões. A mágica acontece nessas linhas aqui, ó, onde a de destino próxima aponta para destino, né, que é o destino que a gente queria, para a conexão do destino. Aí entrando aqui dentro é onde a gente tá. Eu passei para dentro de uma função, não deixei na main para não deixar tão lotada a nossa main, né? Não deixar o código mais tão pesado, mais tão difícil de ler, porque ele já é complicado de compreender, né? A gente entra adicionando as estações, chamando as estações aqui, ó, e repara que a gente está passando os nomes. Lembra que eu falei que a gente estava passando uma linha para uma estação, né, ou uma estação para uma linha? Então a gente passa a gente passa a gente passa essas palavras para dentro de linhas e ele vai mostrar depois lá para qual que ele serve. Um detalhe que eu não havia dito, a gente trabalhou com const-char. Const-char não foi apresentado em aula, mas como não foi obviamente apresentado em aula, a gente tem que explicar para que serve. Bom, mais ou menos o const-char ele aponta para uma string, então um char mais ou menos ele aponta para, ele vai mostrar, né, ele vai abrir é necessário um vetor e ele vai mostrar apenas um caractere. Não, já o const-char ele aponta diretamente para um endereço de uma string completa. Além dele apontar para um endereço de uma string completa, ele vai é impossível tu poder manipular ele. Tu só vai poder manipular ele com uns prints. Tu nunca vai poder trocar um nome do char, do const char, né? Então isso é o que torna ele privado. Isso é importante, porque quando a gente traz ele para parâmetro, está garantindo que não vai trocar o nome. Então nunca vai haver erro, vazamento, nada do tipo. Utilizando ponteiros para ponteiros, né? Porque a gente tem que passar o sistema de metrô para poder ponteiros para ponteiros para poder manipular, né? Tá, aqui a gente chama adicionar estação, passa o nome passa o nome da estação e passa a nossa linha que ela pertence. Aqui a gente faz devidas conexões, né, que é bidimensional ali que eu mostrei mais há uns minutos atrás. Vou pular ela bem rapidinho. Essa linha, bom, essas de printar eu não vou mostrar muito a fundo porque, bom, é printar, né? A excluir conexão, a gente chama ela quando a gente quer excluir uma estação. Ou não necessariamente, a gente quer excluir ou quando a gente quer necessariamente excluir ela temporariamente. Mas tem uma função mais detalhada mais para baixo. Mas quando a gente exclui uma estação, primeiramente a gente tem que tirar as conexões dela e fazer com que ela aponte para outros, né? Então, por exemplo, a anterior da que a gente quer excluir tem que apontar para a próxima que a gente quer excluir, né? Então, aqui em excluir, quando a gente quer excluir estação, a gente chama excluir conexão, a gente tem que excluir as conexões dela para depois conseguir fazer um free dela, entendeu? Tá, aí descendo para adicionar estação linha, aqui é outra mágica que acontece. A gente chama essa função lá no case, que eu vou mostrar mais para frente no nosso int main, que ele vai pedir para adicionar uma nova linha. Aqui ele vai pedir o nome. Aqui
aqui é um ponto importante, pelo menos o nosso tema é um pouco corrido, mas o que eu quero dizer é que o fgets, foi uma chave importante para o nosso trabalho, porque, como eu disse, a gente deu um detalhe muito importante e um toque a mais na leitura de strings na interação do usuário. Porque o Scanf, a gente utilizou o Scanf, a gente tentou utilizar o Gets. Eu nunca tinha utilizado o fgets, então esse foi um obstáculo para nós, que a gente superou, né? Eu diria que foi o fgets, porque ele é muito mais fácil de usar, mas foi muito mais complicado de entender como ele é, porque ele dá muito vazamento de memória, ele não tem, ele dá muito erro de buffer, então a gente teve que utilizar o getchar, até a gente aprender como utilizar o getchar com ele, demorou um pouquinho. Mas basicamente, toda vez que a gente dá um enter no fgets, ou no gets, né, no scanf, ele adiciona uma linha. E aqui que a gente está garantindo que ele não vai fazer isso. Toda vez que a gente dá um enter, ele quebra a linha, ele adiciona um contrabarra n, mas a gente está garantindo aqui que ele vai terminar no contrabarra zero. Então não vai ter um contrabarra n, isso não vai dar erro de terminal, coisa do tipo. Entrando aqui, a gente escolhe o que ele vai querer conectar. Aqui ele vai escolher o que ele deseja conectar as estações. Que essa função aqui para criar uma nova função, qual função você quer? Eu digo, qual estação você quer adicionar em qual linha, por exemplo. Aí ele vai perguntar, vai fazer toda a verificação. Aqui tem as verificações dentro do encontrado. Lembra que eu falei da buscar a estação, que a gente utilizar mais de uma vez? Tá aqui. A gente chama ela mais 2, 3 vezes, dependendo da situação, né? 4, para utilizar ela. Bom, eu vou pular um pouquinho ela porque nosso tempo ainda tá um pouquinho corrido, já estamos em 11 minutos. Aqui a função para listar, não vou entrar em detalhes. Aqui liberar gráfico, liberar grafo é simples, né? É para não matar a memória. Aqui, se buscar índice, toda vez que o Dijkstra vai navegar ou coisa do tipo, a gente precisa saber quantos ele passou, em quantas nós ele passou. Então, esse buscar índice funciona para isso. Ele tem como objetivo encontrar um índice de uma estação de lista encadeada de estações, como está escrito aqui, né? O imprimir caminho, a gente, dentro do imprimir caminho, a gente vai ir printando as nós que a gente vai passando, né? Só que a gente tem essa função, esses antecessores aqui, que é chamado dentro do nosso próprio Dijkstra. O nosso Dijkstra é aqui que tudo começa, mas não tenho tempo para falar, esse é o problema, algo que eu queria dar um ênfase a mais, né? Mas não vai ser possível. Mas basicamente, nosso grafo aqui vai ter o máximo 100, né? Vai ter 100 nós no máximo. Aqui a gente vai estar passando por parâmetros muitas variáveis, eu diria, porque, bom, isso aqui a gente pegou mais ou menos da internet, a gente adaptou para dentro do nosso código. É um pouco complexo? Eu já vi várias outras maneiras de fazer, só que como eu falei, a gente tentou não fugir tanto do padrão, mas não é algo que eu diria difícil de entender, não é algo que é difícil de entender. Por exemplo, o número de estações é o número total de estações de um nó, origem é o índice de estação de origem, destino, entendeu? Então não é algo muito difícil. Aqui a gente, os antecessores, o inf que eu havia dito sobre o inf de um nó que não se conecta com outro, ele vai receber um número infinito. E caso ele seja um nó antecessor, que ele não tem nada antes dele, ele é o primeiro, ele vai receber como -1, aí ele não passa por verificação. Aqui a gente chama de imprimir caminho. Encontrar a estação, aqui onde muita coisa acontece, a gente, utilizando buscar a estação de novo, então a gente utilizou várias vezes ele, né, como eu tinha dito. Aqui a gente, esse encontrar a estação, ele é um pré-Dijkstra. A gente utiliza ele para moldar o nosso grafo para enviar para o Dijkstra calcular. Entendeu? Então tudo que a gente está fazendo aqui nesse encontrar a estação foi para moldar o nosso grafo para enviar para o Dijkstra, que é o que está chamando aqui, ó. O nosso limpa buffer, essa aqui foi uma parte mais função do Lucas. Como eu tinha dito, a gente deu uma ênfase maior entre o usuário,
conversar com nós, digitar o que ele queria, a estação que ele quer, aonde ele quer ir, o nome da estação. Então a gente deu uma ênfase muito maior para que não houvesse nenhum tipo de erro na escrita. Por exemplo, escrever um nome, dar um enter, pá, ler uma linha que não existe. Não, a gente deu uma ênfase muito grande para isso. Eu acredito, eu espero, né? Fundo do meu coração que não aconteça isso, a gente sofreu muito com isso. A gente aqui é para remover conexão. Aqui essa função é basicamente só para quando tu quer remover temporariamente. Não, desculpa. Quando a gente quer remover temporariamente, a gente chama essa função aqui para remover temporariamente. Aí a gente chama ela de novo a remover a conexão para depois reconectar, né? Aqui é reconectar a estação, né? Para reconectar novamente. Nosso tempo fechou. Falando bem rapidinho, aqui a gente reconecta a nossa utilizando o QFGET novamente. A gente chama a buscar a estação de novo, verifica, pergunta qual o nome da primeira estação que vai se conectar. Aí a gente pergunta, deseja conectar com uma segunda estação. Bom, utilizando o código que tu vai ver, nosso TXT também vai estar um pouco mais, vai estar explicando para que cada função funciona. Infelizmente eu não consigo explicar tanto com uma sintaxe, mas como eu disse, utilizamos de novo com os t-char, os define, né, que a gente trabalhou com os define que a gente trabalhou, né, para definir, e o nosso ponteiro para ponteiro, né? Que eu também utilizei no último trabalho, é algo bem mais simples. Eu acho que depois que tu aprende e pega o jeito, acho que o código fica bem mais simples, né? Aqui a nossa main, né? A nossa main é bem básica, é simples, nome da estação, nome linha, né? Em diante. Aqui a gente abre um menu interativo, escolhe o que o usuário deseja e ele vai nos levar para aquelas funções que nós estamos lá. Vai haver erros? Vai haver erros? Vai, mas a gente tentou dar o nosso melhor nesse trabalho. Caso de dúvida, pode nos chamar que a gente possa apresentar o trabalho melhor, porque eu sei que como o tempo é mais corrido, eu não consegui explicar, eu queria explicar um pouco mais sobre a relação do Dijkstra ou da remoção das conexões, ou até mesmo a que eu mais queria falar, na minha opinião, que eu acho que na minha opinião é mais importante, é essa encontrar conexão, que foi também um trabalho bem difícil para nós. Como pode ver que ela é bem extensa. Foi um trabalho, eu diria que no mínimo foi uns 3 dias para fazer só essa encontrar conexão, para moldar, para depois entrar no Dijkstra, porque o Dijkstra também foi um baita obstáculo para nós.